Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos capítulo 8. Quem está aqui há um pouco mais de tempo, com certeza já me ouviu falar nesse texto. Mas esse texto é extremamente importante para nortear a nossa missão como igreja, irmãos. Então, constantemente, eu preciso voltar nele. Atos capítulo 8. A partir do verso 1, e nós vamos ler até o verso 8. O texto diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos fizeram pranto sobre Estevão, e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Curva sua cabeça em oração. Peço ao Senhor para falar com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra ela entre profundamente em nós. Nós pedimos que a Tua palavra ilumine o nosso caminho. Nós pedimos que da Tua palavra venha resposta para a nossa vida, venha direção para a gente caminhar, porque a gente precisa é daquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude, fale com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma igreja que passou por um despertamento intenso para uma mudança de pensamento e uma mudança de atitude. Se você observar aqui no livro de Atos, Atos capítulo 1 até Atos capítulo 7, nós encontramos mais ou menos 30 anos de história. Aí você percebe que lá em Atos capítulo 1, foi dito aos discípulos que deveriam permanecer em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado. Atos capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja do Senhor. E aí a igreja passa de 120 para mais de 3.000 pessoas, e um pouco mais à frente para mais de 5.000 pessoas, e daí por diante. Só que aquele movimento, ele foi tão bom, aquele movimento foi tão agradável, aquele crescimento, aquela unidade foi tão boa, que aquilo que o Senhor começou a fazer na cidade de Jerusalém, continuou em Jerusalém. O texto então vai mostrar para a gente aqui no livro de Atos, que durante 30 anos, a igreja viveu um momento maravilhoso em Jerusalém, sem nunca ter saído de lá. E lá no início, quando o Senhor Jesus prometeu que o Espírito Santo desceria sobre o seu povo, o Senhor prometeu também que o seu povo seria uma testemunha pelas nações. Mas aquele movimento estava tão bom que todo mundo decidiu ficar por lá. Mas em Atos capítulo 7, nós encontramos um homem chamado Estevão, que estava pregando a palavra do Senhor e que incomodava a liderança dos judeus naquele tempo, que incomodava a liderança da igreja daquele tempo. E o texto diz que enquanto Estevão estava pregando, a liderança decidiu prendê-lo. E eles o prenderam, e Estevão os acusou de serem duros de coração para receberem a palavra do Senhor, a vontade do Senhor para a sua vida. Estevão os acusou de terem um coração tão duro a ponto de não se renderem à vontade do Senhor. Aqueles líderes, de tanto ficarem enfurecidos, decidiram matar Estevão, e ele morreu apedrejado. O impacto do apedrejamento de Estevão foi tão grande que aqui
então em Atos capítulo 8, nós vemos que eles decidiram perseguir os demais membros da igreja. E o texto então começa a mostrar que cada um começa a fugir para salvar a sua própria vida. E famílias inteiras largam suas casas e às pressas saem de Jerusalém. E aí aquele povo que antes deveria sair porque o Senhor os enviou, agora eles começam a sair porque uma grande perseguição começou. Então foi um despertamento causado pelo impacto da perseguição. Mas isso trouxe um grande avanço, isso trouxe um grande crescimento, isso fez com que muitas outras pessoas fossem abençoadas. E esse avanço da igreja daquele tempo, ele mostra algumas lições para a igreja do nosso tempo, algumas verdades para o povo que vive o nosso tempo. E eu queria compartilhar com você aqui, rapidinho. Primeira delas, vamos acompanhando comigo aí o texto, o verso 2 e o verso 3 vai dizer assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Irmãos, nós estamos diante de uma grande perseguição. O texto está dizendo que tem gente fugindo para salvar sua vida, gente indo embora para livrar a sua família. O texto está dizendo que tem gente sendo agredida e torturada. O texto aqui diz assim: Saulo, que depois vai virar Paulo, aquele grande homem que foi transformado pelo Senhor. O texto fala que ele assolava a igreja. A palavra aqui na língua original é agressão física. A palavra aqui na língua original é tortura. Tinha gente sofrendo porque amava e servia o Senhor Jesus. O texto fala que o povo era arrastado para ser preso. Então, uma grande perseguição. Mas uma coisa que nos chama atenção aqui no texto é que, apesar de uma grande perseguição, havia um motivo. O motivo é porque as pessoas professavam a fé no Senhor Jesus. Primeira lição que o texto ensina para a gente aqui é que a igreja deveria ser perseguida somente por causa da palavra de Deus. Irmãos, o texto está mostrando para a gente gente sendo agredida, gente sendo presa, gente sendo hostilizada, gente sendo odiada por um único motivo: porque as pessoas serviam ao Senhor e eram leais à sua palavra. Nós vivemos um tempo em que muitas vezes os cristãos também são hostilizados. Os cristãos enfrentam problemas de relacionamento. Muitas vezes eles são rejeitados, muitas vezes eles são desprezados. Muitas vezes as pessoas encontram problemas entre os seus próprios vizinhos ali onde ele mora. Muitas vezes as pessoas encontram dificuldades até no meio dos próprios familiares. Muitas vezes as pessoas encontram uma dificuldade terrível no seu ambiente de trabalho. Mas a pergunta que você precisa responder a si mesmo e ao Senhor é que quando alguém se levanta contra você, quando alguém não gosta de você, quando alguém critica você, quando alguém se levanta contra você de alguma forma, é por quê? Porque o texto diz que gente era perseguida, odiada, agredida e arrastada por causa da palavra de Deus. Aí tem gente que arruma confusão por onde passa. Aí tem gente que não respeita as pessoas. Aí tem gente que é grossa igual uma porteira. Aí tem gente que é ruim de serviço, que é desonesto, que só chega atrasado. E aí tem gente que arruma problema onde ele chega. Aí ele fala assim: isso é porque eu sou crente. Isso é porque a Bíblia diz que os irmãos seriam perseguidos. Isso é porque a palavra de Deus já anunciou que os discípulos de Jesus seriam odiados. Todo ódio, todo levante contra a sua vida deveria ser somente por causa de Jesus. Não é por causa da sua grosseria, não é por causa do seu mau testemunho, não é porque você não dá certo com ninguém, não é porque você é ruim de se relacionar. Então, irmãos, nós percebemos uma igreja que era perseguida. Nós percebemos gente que era odiada, mas por quê? Porque era leal à palavra de Deus. E constantemente a gente encontra problema. Constantemente a gente encontra dificuldade. Constantemente alguém vai se levantar contra você. Mas por quê? Por quê? Será que é por causa do amor e a lealdade à palavra de Deus? Ou porque você é uma pessoa difícil mesmo, cheia de pecado e arruma problema por onde passa? Aqui nós percebemos uma igreja avançando, mas nós percebemos que
essas pessoas eram leais à palavra. E o ódio e a perseguição eram por causa disso. Pense nos últimos problemas que você arrumou para a sua vida. Na sua casa, entre os seus familiares, entre os seus colegas de trabalho, talvez entre os vizinhos. E aí responda para si mesmo e ao Senhor, foi por quê? Onde a palavra de Deus entra nisso? Onde o amor ao Senhor e a devoção ao Senhor e a lealdade ao Senhor entra nisso? É algo para você pensar e responder a si mesmo e ao Senhor. Continua acompanhando o texto comigo aí na sequência. Verso 4. O texto diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. Irmãos, como eu disse, as pessoas começam a se espalhar para salvar a sua vida. As pessoas começam a sair de Jerusalém e ir para outros lugares, porque elas precisavam livrar sua própria pele, porque elas precisavam salvar suas famílias, porque a perseguição estava realmente intensa e, como eu disse aqui, tinha gente sendo torturada, presa e até morta. Mas o texto diz que enquanto isso, enquanto as pessoas lutavam, enquanto as pessoas fugiam, enquanto as pessoas buscavam livrar sua vida, enquanto as pessoas estavam de alguma forma buscando salvar suas famílias, elas estavam pregando a palavra. A segunda lição que o texto ensina para a gente aqui é que essa igreja estava avançando porque tinha gente que estava constantemente em missão. Eram pessoas que entenderam que por onde elas passassem, elas eram pessoas abençoadoras. Eram pessoas que entenderam que por onde elas passassem, tinha gente que poderia de alguma forma receber uma boa palavra por meio da vida delas. Entenda aqui que nesse momento começa um movimento missionário intenso. Um movimento em que a palavra de Deus está se espalhando para as nações. Em que as pessoas que estão nas trevas, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão oprimidas, elas vão começar a mudar de vida, como a gente vê na sequência aqui do texto. Mas é importante observar que aqui não tem um grupo que saiu numa viagem missionária. Não tem problema nenhum em fazer viagem missionária. Inclusive, você tem que mandar uma oferta, porque o Link e a Marcela vão daqui uns dias lá para o sertão. Mas aqui, o povo não saiu numa viagem missionária. O povo não saiu aqui numa caravana de evangelismo. Eles estavam resolvendo os problemas da vida. Mas, enquanto isso, por onde eles passavam, tinha gente sendo abençoada por meio da vida deles. Irmãos, a gente precisa compreender que a gente está constantemente em missão. A gente precisa compreender que por onde a gente passa, onde a gente está plantado, tem gente para ser abençoada por meio da nossa vida. Se você observar aqui no livro de Atos, depois da descida do Espírito Santo, a gente vê que, na maioria das vezes, quem estava pregando a palavra era a liderança da igreja. Eram apóstolos, Estevão era diácono. Mas agora, com esse espalhar comunitário aqui, o texto fala que estava todo mundo compartilhando a palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem uma visão de que abençoar os outros, de que pregar a palavra, de que orar por uma pessoa, de que ser uma bênção para alguém é tarefa de pessoas que têm um superpoder espiritual. Irmãos, isso é antibíblico. No Antigo Testamento, o povo tinha um sacerdote que os representava diante de Deus. No Novo Testamento, o Senhor Jesus cumpre de uma vez a função do sacerdote e compartilha com a gente. Então, a partir de então, todo discípulo de Jesus é um sacerdote. Todo discípulo de Jesus tem livre acesso ao Senhor e tem que mostrar o caminho para os outros que ainda não conheceram esse livre acesso. Todos nós, cada um de nós, pode ser uma bênção por onde a gente passar. Irmãos, e é interessante aqui no texto, quando ele fala que eles pregavam a palavra, aqui, esse pregar aqui, lá na língua original, não é aquela proclamação pública, que às vezes você fica pensando assim, então vou ter que subir num caixote, então vou ter que arrumar um megafone. Pode fazer também, não tem problema nenhum, pode fazer. Mas, às vezes você pensa assim, eu não sou uma pessoa que gosta de falar em público, eu não sou uma pessoa que tem esse dom para sair falando para as multidões. Não precisa. O texto aqui na língua original, essa pregação aqui, era algo pessoal, era um compartilhar, até porque estavam fugindo, eles estavam sendo perseguidos, eles não podiam fazer muito alarde, era algo extremamente pessoal.
Era algo extremamente ali, de um a um. O que nós percebemos aqui é que antes a liderança da igreja estava cumprindo essa função, mas agora todo mundo estava compartilhando a palavra do Senhor por onde ele passasse. E aí às vezes você olha para a sua própria vida e você pensa que você é alguém incapaz de abençoar alguém. Às vezes você olha para a sua própria vida e você pensa que você é alguém incapaz de compartilhar o amor e a graça de Deus com alguém. Às vezes você vê uma pessoa passando uma dificuldade e muitas vezes você se sente uma pessoa incapaz de fazer uma oração para abençoar a vida da pessoa. E ainda tem aquele que ainda pensa assim: gente, se o pastor estivesse aqui, gente, se o Lincoln, que é presbítero, estivesse aqui, se o Zé Carlos estivesse aqui, enfim, se uma pessoa que tem o dom da palavra estivesse, é você que está lá. O negócio é com você mesmo. Você pode ser um abençoador, por quê? Você tem livre acesso ao Senhor e tem que mostrar o caminho para os outros. Irmãos, você pode ser uma bênção onde você estiver. Você é um abençoador onde você estiver. Aqui nós vemos uma igreja avançando e nós vemos pessoas abençoando pessoas que entenderam que elas estão constantemente em missão. Continua analisando o texto aí comigo. Ainda no verso 4. O texto fala que eles estavam ali por onde eles passavam pregando a palavra. Irmãos, imagina uma pessoa, um pai de família, pegando seus filhos, pegando a sua esposa, deixando a sua casa, deixando as coisinhas que ele conquistou ao longo do tempo, tudo para trás, deixando a sua igreja, a sua comunidade de fé. Por quê? Porque a gente precisa salvar a nossa vida. E aí, irmãos, o texto diz que enquanto eles estavam fazendo isso, eles estavam abençoando pessoas, como eu já falei aqui claramente. Aquelas eram pessoas que estavam cheias de problemas. Aquelas eram pessoas que estavam cheias de dificuldades. Aquelas eram pessoas que estavam cheias de incerteza, às vezes até cheias de medo. Não se sabe o que vai acontecer, e se alguém pegar a gente. E estava todo mundo ali, naquele clima de insegurança, tentando resolver a sua vida, chegando em lugares desconhecidos. Mas enquanto eles estavam em toda essa situação, o texto fala que eles estavam abençoando outras pessoas, como eu disse aqui. A terceira lição do texto é que essas pessoas, elas foram abençoadoras, mesmo quando elas estavam com problema. Eu já falei isso muitas vezes aqui, que nós temos uma tendência carnal e natural de pensar que a gente só pode abençoar outra pessoa quando tiver tudo bem na nossa vida. A gente, às vezes, tem uma tendência de pensar que quando a gente estiver com a cabeça mais fria, quando as coisas da nossa vida estiverem resolvidas, quando os problemas da minha casa já estiverem sanados, aí eu posso até abençoar pessoas, eu posso orar por alguém, eu posso levar a palavra para alguém, eu posso fazer uma visita para alguém, eu posso me envolver de alguma forma na obra do Senhor. Mas enquanto eu estou cheio de problema, eu não tenho condição nenhuma de abençoar ninguém. Quando você pensa assim, você está sendo soberbo, porque quando você pensa assim, fica parecendo que alguma coisa depende de você. Fica parecendo que alguma coisa depende da sua capacidade. Fica parecendo que para alguém ser abençoado, depende daquilo que está em você. Irmãos, para que as pessoas sejam abençoadas, nós dependemos daquele que faz através de nós. Daquele que opera por meio de nós. A gente é a ferramenta. A gente é o instrumento. E aí, irmãos, muitas vezes, infelizmente, as pessoas ficam esperando a vida melhorar, ficam esperando as contas serem pagas, ficam esperando o dia da felicidade chegar, para que elas possam ser abençoadoras na vida de alguém. Irmãos, a gente pode ser abençoador mesmo no dia da fraqueza, mesmo no dia da luta, mesmo no dia do problema, mesmo no meio da dificuldade. Lembra do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10, ele fala assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Presta atenção nisso. O homem está falando assim: olha, eu tenho fraqueza, eu posso estar passando necessidade, eu posso estar com o coração angustiado, eu posso estar sendo odiado por onde eu passar, pode ter gente se levantando contra mim, mas ele fala assim: mas por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. O apóstolo Paulo falou isso num momento da vida dele, em que ele faz uma oração pedindo a Deus para tirar o seu espinho na carne. O apóstolo Paulo estava vivendo um tempo difícil. Os estudiosos, alguns dizem que o espinho na carne era uma doença que ele tinha. Outras pessoas dizem que o espinho na carne que ele está falando aqui era as pressões da vida, as dificuldades que ele passava para exercer o serviço ao Senhor mesmo. Mas enfim, o fato é que ele orou e pediu a Deus para tirar o espinho, para resolver os problemas. Deus pediu para tirar aquela dificuldade da vida dele. E Deus falou assim com ele: eu não vou tirar, porque para as pessoas serem abençoadas, não depende de você estar bem, depende do que eu estou fazendo. E aí o apóstolo Paulo então conclui dizendo que quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque a sua fraqueza aguçava a sua dependência do Senhor. Irmãos, você não precisa esperar todos os problemas se resolverem. Você pode ser alguém abençoador, mesmo quando as coisas não estejam bem para você. E na verdade, se eu pedir para levantar a mão aqui, está todo mundo com problema, porque o Senhor Jesus não voltou ainda. Então enquanto a gente passa por esse mundo, a gente passa luta e dificuldade mesmo. Eu queria te lembrar que a gente acabou de falar aqui de Estevão, que morreu apedrejado, ser um homem de Deus. O apóstolo Paulo, alguns estudiosos dizem que ele morreu decapitado. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo João, sabe quando é que o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse? Quando ele foi enviado como prisioneiro lá para a ilha de Patmos, uma ilha infestada de serpentes venenosas. E lá ele teve a revelação do Apocalipse. Deus mostrou para ele, para que ele deixasse registrado que a história do seu povo já deu certo e que no final vai ficar tudo bem. Ele escreveu isso quando as coisas não estavam bem para ele. Você pode ser usado por Deus, mesmo quando você estiver cheio de problema. Continua analisando o texto aí comigo. Verso 5, ele fala assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Irmãos, o texto aqui agora vai dizer que Filipe, que também era diácono como Estevão, ele foi para a região de Samaria. Eu vou explicar essa dificuldade um pouquinho adiante aqui, mas o texto diz que ele anunciava a Cristo. Outra característica dessa igreja que estava avançando, estava abençoando as pessoas, é que a sua mensagem era sobre Jesus, anunciava a Cristo. Quando a Bíblia diz que alguém está anunciando a Cristo, está falando que alguém está anunciando a sua obra, e está anunciando aquilo que ele fez, está anunciando que ele foi enviado do Senhor, que ele foi encarnado, que ele foi humilhado, que ele foi crucificado, que ele foi morto, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele perdoou os nossos pecados, que ele voltou ao céu, que ele está no trono, que ele derramou o seu Espírito. Está mostrando essa obra completa do Senhor ao nosso favor. E aí, irmãos, é interessante a gente olhar para a nossa realidade hoje, porque a nossa mensagem, ela tem que ser sobre o quê? Ela tem que ser sobre Jesus, ela tem que ser sobre aquele que perdoa, ela tem que ser sobre aquele que transforma a vida das pessoas, ela tem que ser sobre aquele que faz as pessoas nascerem de novo e encontrarem uma nova vida. Se a gente não tomar cuidado, você fica falando para as pessoas que a sua igreja é boa, você fica disputando religião com as pessoas, falando que a sua religião é a melhor. Se você não tomar cuidado, você começa a ficar disputando com as pessoas para dizer para elas que a religião delas está errada e a sua está certa. E eu quero dizer uma coisa para você: uma pessoa pode reconhecer que a sua religião está certa, que a religião dela está errada. Uma pessoa pode abandonar a religião dela. Uma pessoa pode muito bem reconhecer que o nosso caminho é o melhor e ainda assim nunca se encontrar com Jesus. Às vezes, as pessoas estão aí gastando tempo, estão debatendo
Sem contar uma turma que vai para a internet brigar. Irmãos, a gente não está aqui para defender a nossa placa. A gente não está aqui para defender a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da União. A gente não está aqui para defender puramente assim, o nosso pensamento. A gente precisa falar de Jesus, porque o mundo está cheio de pecadores, condenados, aflitos, distantes do Senhor, mas Jesus foi enviado ao mundo, e Jesus é aquele que resgata o pecador, Jesus é aquele que perdoa o pecador, Jesus é aquele que dá uma nova vida, Jesus é aquele que transforma o coração das pessoas, Jesus é aquele que salva as pessoas da condenação. De que a gente vai falar para as pessoas? A gente precisa falar de Jesus. E nós temos um outro lado. Muitas vezes, um lado de uma igreja que está querendo uma mensagem que ela gosta de ouvir. Muitas vezes nós estamos ouvindo o que nós chamamos de aquele evangelho antropocêntrico, aquele evangelho em que as pessoas estão no centro, de um Deus que aceita tudo, de um Deus que aceita todas as coisas, de um Deus que te recebe do jeito que você é e não te transforma, de um Deus que está aqui para satisfazer os seus caprichos, os seus desejos, a sua vontade. E de fato nós temos um Deus que até supre a nossa necessidade, mas Ele é muito mais que isso, muito mais que isso. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a sua pregação, quando ele chegou lá na igreja de Corinto, ele fala assim: irmãos, eu fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, e eu não fiz com a ostentação de linguagem e de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Aí ele volta naquela conversa lá de trás: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. E a minha palavra, a minha pregação não consistiram numa linguagem persuasiva, ou seja, em argumentos para tentar convencer as pessoas, mas a minha pregação consistiu numa demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Irmãos, a gente precisa falar de Jesus, porque Jesus é que muda a vida das pessoas, porque Jesus é que transforma o coração do perdido, porque Jesus é que dá sentido àquele que está aflito, longe dele e jogado nas trevas desse mundo. A gente fala de Jesus. Último lugar, verso 5 ao verso 8, ele diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. A quinta lição aqui é que nós vemos uma igreja que foi agente de transformação por onde ela passou. O texto começa mostrando uma transformação social e cultural. O texto fala que Filipe foi para Samaria. Vamos lembrar comigo aqui, Filipe era judeu. Você vai se lembrar de João capítulo 4, fala que judeu não combinava com samaritano. Era uma briga que durava pelo menos uns 1000 anos, porque lá atrás na história do povo de Israel, quando o reino se dividiu, o reino de Judá se dividiu, quando algumas tribos se levantaram contra o rei Salomão, os que foram embora, eles fizeram de Samaria a sua capital. Os que ficaram, continuaram em Jerusalém, que já era a capital do reino. E aí passaram alguns séculos, o povo lá de Samaria foi invadido e dominado pela Assíria, e eles se misturaram com os estrangeiros. Passados alguns séculos, o povo lá de Jerusalém também foi atacado pela Babilônia, mas eles se guardaram dessa mistura com os estrangeiros. Então criou-se uma conversa de que o samaritano era impuro, de que o samaritano era contaminado, de que o samaritano não fazia mais parte do povo de Deus. E isso foi crescendo e foi crescendo. Por fim, lá na frente nós vemos essa inimizade
ser tão forte. Um judeu não conversava com o samaritano, um judeu não pisava em Samaria, e quando o judeu precisava traçar aquele caminho, ele dava uma volta e atravessava o Rio Jordão 2 vezes para não entrar na região. E aí o texto diz que Filipe vai para aquele ambiente hostil, para aquele ambiente pouco convidativo, para aquele ambiente que ele não seria bem recebido a princípio, e ali ele anuncia aquele que pode salvar a vida das pessoas. Nós vemos a igreja como agente de transformação, e a igreja como essa agente de transformação social e cultural. Irmãos, você vai concordar comigo que tem um certo tipo de gente que você não fica bem perto dele. Tem um certo tipo de gente que não é muito bem-vindo na sua vida. Tem um certo tipo de gente que você tem um certo preconceito contra esse tipo de gente. Pois bem, o Evangelho quebra tudo isso. O Evangelho quebra tudo isso. E faz com que a gente se aproxime das pessoas. E faz com que a gente rompa essas barreiras que o nosso coração criou e se torne um abençoador na vida dessas pessoas. Porque lá no nosso coração, embora você não fale isso muitas vezes, tem um tipo de gente que na sua concepção é mais suja do que as outras. Lá no nosso coração, às vezes, tem uma preconcepção de que tem gente que é menos digno do que outros do amor do Senhor. Pois bem, a palavra do Senhor diz que Filipe transpõe essas barreiras e vai lá naquelas pessoas anunciar o amor que salva, perdoa e transforma a vida das pessoas. Irmãos, tem um certo tipo de gente que no seu coração não é bem-vindo, e você sabe que tipo de gente que é. Pois bem, essas pessoas são dignas do amor de Deus. Essas pessoas são dignas da graça que transforma. E olha, quando você começar a pensar que tem gente mais suja do que as outras, começa a pensar que se toda a sua vida, tudo que você fez e pensou, mesmo aquelas coisas que ninguém sabia, se passasse aqui, ó, no telão, ninguém chegava perto de você. Ninguém te consideraria digno desse amor também. A sua diferença para outros pecadores é que o pecado de alguns acabaram aparecendo mais. Mas mesmo aqueles que não são muito bem-vindos na nossa vida, por causa das nossas preconcepções, eles são dignos do amor e da graça de Deus. E a gente precisa ir em direção até eles. A gente precisa amar o diferente. A gente precisa ir em direção ao diferente. A gente precisa receber o diferente. Irmãos, com isso eu não estou dizendo que o Senhor aceita tudo. Eu estou dizendo com isso que todos os que se chegam ao Senhor e se rendem a Ele, eles são transformados. Eles têm uma vida renovada. E essa transformação, ela continua, no verso 7, ele fala assim: pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Irmãos, enquanto Filipe anunciava a palavra de Deus, ele se deparou com muita gente que era possessa de espíritos malignos. Aqui ele está falando dos demônios. Demônios que podem possuir as pessoas, dominar as pessoas, afligir e oprimir, escravizar a vida das pessoas. E o texto diz que simultaneamente à pregação, muita gente foi curada das suas enfermidades, inclusive paralíticos. E é interessante a gente ver que tem enfermidade que ela não tem nada a ver propriamente com o pecado da pessoa, mas tem enfermidade que tem. Lembra lá em João capítulo 9, havia um cego andando pela rua, e os discípulos olham para aquele cego e perguntam para Jesus assim: esse cego, ele nasceu cego, a culpa é de quem? A culpa é dele ou é dos pais dele? Aí Jesus diz assim para eles: a culpa não é de ninguém. Ele nasceu cego para que nele se manifestem as obras de Deus. E o Senhor Jesus faz um lodo, passa no olho dele, manda ele lá no tanque de Siloé se lavar, e aquele homem é curado. Mas existem outros episódios da Bíblia que mostram que quando uma pessoa doente chega perto de Jesus, ele fala assim: perdoados estão os seus pecados. E a pessoa também é curada da enfermidade.
E existem também situações em que existem pessoas possessas de demônio. E quando Jesus expulsa o demônio, a pessoa é curada também. Então, a gente percebe aqui que seja qual for a natureza aqui da enfermidade, o fato é que quando o evangelho chegou, as pessoas foram libertas. E as pessoas foram transformadas. Irmãos, o evangelho aqui, ele trouxe essa transformação cultural, social, ela trouxe essa transformação espiritual, livrando as pessoas dessa opressão do inimigo. E o texto termina mostrando que essa transformação também foi emocional. Que ele fala assim, e houve grande alegria naquela cidade. Samaria era conhecida como a terra dos bêbados. E o texto diz que quando o evangelho chega lá na região, o texto fala que houve grande alegria na cidade. Todo ser humano precisa de alegria. E todo ser humano está buscando alegria. E a alegria de todo ser humano, ela dura pouco tempo. Ela dura pouco tempo. Você tem uma alegria hoje, amanhã ela passa e amanhã você está buscando um novo motivo para se alegrar. Todas as alegrias desse mundo, elas são passageiras. Todas as alegrias desse mundo, elas não conseguem nos preencher e nos dar sentido, porque tudo passa rápido demais. E aí o texto diz que quando a palavra de Deus chega naquela cidade, quando aquelas pessoas conhecem o Senhor Jesus, quando aquelas pessoas são salvas, perdoadas e transformadas por Ele, elas conhecem uma alegria de viver, uma verdadeira alegria que chegou na cidade. Você percebe o evangelho trazendo essa transformação emocional para a vida das pessoas. Irmãos, a gente pode ser um agente de transformação para a vida das pessoas. Tem gente triste, aflita, oprimida, que não tem nenhuma alegria desse mundo que vai suprir. O Senhor Jesus pode. E a gente pode ser abençoador para essa pessoa. Tem gente oprimida. Tem gente cheia de problemas que nenhum recurso desse mundo resolve. Por quê? Ação dos espíritos malignos. Quando o Senhor Jesus chega na vida de alguém, os espíritos vão embora. Porque o mais poderoso chegou. Irmãos, está cheio de gente aí que a gente considera como problemática, que a gente não chega nem perto. Essas pessoas são dignas do amor. E nós podemos ser agentes de transformação na vida delas. Essas pessoas não são dignas do amor por um mérito que tenha nelas, assim como nós também não somos pelos méritos que nós temos. Mas é pela graça do Senhor que nos dá um favor que a gente não merece. Irmãos, nós vimos aqui no texto essa igreja que foi perturbada, perseguida, mas foi por causa do evangelho. Nós vimos aqui no texto esse povo que avançou porque entendeu que tinha uma missão constante e era abençoador por onde passava. Um povo que falou de Jesus, daquele que transforma a vida das pessoas. E um povo que foi agente de transformação para que a vida das pessoas fossem mudadas. Você precisa ser um abençoador por onde você passa. As pessoas que estão envolvidas nos PGs, por exemplo, sabe quem é que vai lá no seu PG? Quem vai lá no seu PG é a pessoa que vê uma coisa boa na sua vida. Ninguém vai lá no PG porque você divulgou na rede social. Ninguém vai lá no PG porque ele viu de alguma forma uma propaganda. Ele vai porque ele viu uma coisa boa na sua vida. Você precisa ser um abençoador por onde você passa. Curva a sua cabeça. Coloque seu coração aí diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós vimos aqui, na Tua palavra, um evangelho que transforma, que dá uma nova vida, que dá um novo sentido, e que faz de nós pessoas que abençoam para que outros também sejam transformados e para que outros recebam as coisas boas que o Senhor já colocou na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor encarecidamente que o Senhor aplique essa palavra em nós.
para que cada um de nós seja um abençoador. Nós pedimos que o Senhor aplique essa palavra em nós, para que cada um de nós viva o que o Senhor propõe, viva a tua vontade, viva o teu evangelho, viva a tua palavra, e para que a gente também leve para as pessoas que ainda estão longe do Senhor. Meu Deus, que por onde a gente passar uma luz brilhe, que por onde a gente passar a diferença seja feita, por onde a gente passar pessoas sejam abençoadas. Ó Deus, num mundo de trevas, num mundo tenebroso, num mundo de tanta coisa ruim, o Senhor nos chamou, nos transformou, mudou o nosso coração, perdoou os nossos pecados, nos deu uma nova vida. Senhor, que aquilo que foi derramado em nós seja espalhado para as pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus, nos ajude a sermos abençoadores, agentes de transformação, por onde a gente passa, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção e a gente vai ouvir os avisos aqui. Vamos ficar de pé? Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.